158. Regressor Instruction. Capítulo 829. O último. 62. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu não conseguia ouvir a voz dele. Ele só me olhou em silêncio por um momento e depois olhou para baixo, mas parecia certo que ele estava pensando em algo. Provavelmente estava pensando em muitas coisas. Uma delas era que ele provavelmente achava que não deveria acreditar, que era só besteira. Enquanto tentava voltar à sua razão, provavelmente estaria se perguntando sobre o contrato exato e os termos. Achei que ele poderia descartar como mera besteira, mas não faria. Não há nada que ele possa ganhar. A importância da existência que o trouxe até onde estava hoje foi destruída da noite para o dia. Esse tipo de humano sempre foi assim. Pessoas racionais e autoconfiantes não se moviam se não havia lucro e muitas vezes agiam com base em números, não em emoções. Do tipo que pode abrir mão dos sentimentos pessoais pelo que pode conseguir. Eles eram racionais o suficiente para dizer que aquilo virou seu instinto. Mesmo que tentassem não pensar nisso, calculavam tudo o tempo todo, lembrando a si mesmos do que podiam conseguir. Não pude deixar de pensar no que poderia tomar no lugar da vingança inútil dele. A Gangnin. O que aquele invocador de demônios disse antes. Conversei com Park Deokigu, que estava preocupado com minha reação. Não se preocupe com isso. Depois de dizer isso, tirei o cabelo do rosto. Ou você está pensando na terceira rodada? Foi chocante que essa fosse a segunda rodada. Ou ficou chocado por haver uma forma de voltar no tempo? Senti que talvez tenha dado muitas dicas, mas e quanto a isso? Ele não tinha escolha de qualquer jeito. O fato de ele não ter dito nada agora era como me dizer que precisava de tempo para organizar os pensamentos. Ainda não era possível calcular com precisão qual lado se beneficiou mais. Não achei que seria uma má pontuação por conseguir borrar a essência. Porque esse foi o primeiro propósito. Eu realmente estava nublando o problema de forma fluida. A unidade principal da facção demoníaca avança com gritos. O espírito da humanidade brilha intensamente no campo de batalha. Disseram que não devemos esquecer o sacrifício de Xuejin. Eles afirmam que, se nos tornarmos um, podemos expulsar nossos inimigos. Os Rangers Cisne Negro querem investigar os problemas que a facção demoníaca está enfrentando. Analistas de energia dizem que as forças demoníacas não vão recuar e enviam um relatório dizendo que precisamos nos preparar para a batalha final. A entidade nomeada Kim Sung da facção humana faz uma oração. A entidade nomeada Ito Solta da facção demoníaca avança com um exército. A guerra de defesa começa. Magos negros da facção demoníaca constroem torres de cadáveres e se mudam para as muralhas. Magos aliados lançavam seus feitiços. Batalhas grandes e pequenas acontecem em todas as regiões. Isso tudo é tão cansativo. Definitivamente era irritante. Não foi tão fácil lidar com isso, pois tudo aconteceu simultaneamente. Eles colocaram suas tropas com moderação e eventualmente pegaram o que quiseram, mas em batalhas grandes e pequenas, parecia que a estrutura estava se acumulando continuamente onde ele ganhava, e eu perdi. Talvez Jenkins soubesse que não tinha muito tempo restante, mas mantinha a mesma atitude de antes. Talvez fosse porque eu podia continuar fornecendo fontes de poder mágico, mas a ideia de que eu poderia ter um pouco mais de liberdade do que eu imaginava veio à minha mente. Enquanto isso, Jungaia ia se aproximando de mim aos poucos, e continuava segurando meu corpo com força como se nunca fosse me deixar ir. Foi um momento divertido, mas, honestamente, eu não conseguia me concentrar na conversa. Eu vou me tornar um deus mágico e subir. Eu assisti tudo, Ayan. SS Sura vai se tornar um anjo mágico. Sério? Não sei exatamente o que ela está mirando. Eu não podia falar nada primeiro, e também não podia me apressar primeiro. Afinal, o momento em que falei de novo foi como descobrir que queria que ele fizesse negócios comigo. Era melhor fazê-lo pensar que eu dei uma chance. Não, isso é verdade mesmo. Seja o que for, era inegável que eu dei uma chance a ele. Isso é tão a sua cara. Você também. Você, sem filosofia, continua o mesmo. Isso é mesmo necessário para esse tipo de jogo de guerra. Não importa. Afinal, o que todo mundo precisa é de um resultado. Mas eu os respeito. Parece que estou tendo uma conversa, quero dizer. Basicamente é isso que esse tipo de coisa é. Esse tipo de guerra é um processo de nos fazer entender. Eu não sabia que você gostava de conversar. Eu senti da última vez, mas não parece que estou conversando com você. O que devo dizer para você,
que não têm subjetividade e só se movem em resposta a ganhos e lucros. Não, se eu pensar bem, pode parecer diferente. É bem simples. Eu não preciso entender, e não preciso fazer você entender. Tudo o que resta é o resultado. Ito Solta da facção demoníaca e Shai-Ra da facção humana se encontraram. A luz saiu de Shai-Ra. Ito Solta ficou assustado, mas sabe que precisa lutar. Que bobagem! De acordo com o comando do jogador, a facção humana muda de formação. A facção demoníaca também muda suas táticas para acompanhar os passos da facção humana. A batalha continua. Cidadãos e sacerdotes da facção humana dizem que essa batalha permanecerá na história deste continente. É uma grande e nobre guerra que nunca mais acontecerá, e todos murmuram que a batalha de hoje será lembrada. A terceira rodada é. Acho que você está curioso. Os comandantes táticos da facção humana ficam impressionados com a batalha inacreditável que está acontecendo atualmente. Dizem que, a partir de hoje, o manual tático do continente mudaria. Dizem que certamente marcará uma página na história em guerra. É estranho que você não tenha pensado nisso como um blefe. Só estou curioso. Então, você deve ter passado por essa situação mais uma vez. Você mencionou a terceira rodada para me deixar claro que pode fazer de novo? Os soldados da facção humana hasteiam sua bandeira. O poder sagrado dos sacerdotes e a magia dos bruxos estão constantemente espalhados pelo continente. Reforços chegaram para ambos os lados. Outra grande batalha se segue. A entidade nomeada, Espadachim do Pôr do Sol Kim Sung disse que poderia se mover novamente. Ele reza para estar pronto para sair. Você pode pensar o que quiser. O jogador quer usar o Espadachim do Poente, que concorda com o comando. As tropas da facção demoníaca desmoronam sob a grande luz do pôr do sol. A entidade nomeada Kim Sung acena com a cabeça. É um pouco demais para você entender. É ridículo até contar para você. Eu só sei uma coisa. Como você disse, pode não importar como as coisas forem, mas posso ver que você quer que eu coopere. A escolha não é sua. A facção demoníaca elimina Jung Jinho, fazendo-o entrar no campo de batalha. Ouve-se um grito, e o dano aos aliados se acumula. A escolha é minha, não sua. Você é engraçado, a facção humana está construindo uma base. Eles dizem que podemos pegá-los se o jogador não se abalar. Erga a lança bem alto e avance. Sacerdotes cantam louvores ao jogador. O hino da vitória ressoa, e aliados ganham força. Eu só não quero que as coisas fiquem complicadas e complicadas. É irritante quando as coisas não saem como pensávamos. Eu podia vê-lo olhando para o campo de batalha. Provavelmente estava reorganizando seus pensamentos mais uma vez, observando o quadro que fluía constantemente. Não era fácil dizer quem tinha vantagem no continente onde a guerra continuava. Algumas áreas foram tomadas por batalhas ferozes, enquanto outras estavam organizadas de forma organizada. Analisamos as entidades nomeadas um do outro, alocamos um campo de batalha que pudesse extrair máxima eficiência e criamos estratégias ou meios para nos contra-atacar. Orgânico não era suficiente para descrever o campo de batalha, que estava constantemente interligado. Era exagero dizer que parecia estar vivo, mas era difícil compreender o campo de batalha sempre imutável de um só olhar. Eles usaram métodos ridículos. Jin King estava zombando, mas era engraçado que ele não conseguisse evitar reagir no final. Ele provavelmente estava pensando que era bluff na cabeça, mas a linguagem corporal dele é honesta. Ele não teve escolha a não ser reagir àqueles métodos miseráveis e incompreensíveis. Por quê? Ele aprendeu algo com as lições do passado. Ele teve que pensar na possibilidade de eu não estar blefando. A facção humana e a facção demoníaca entram em conflito com espadas e lanças. Os comandantes acham que o deus da guerra está vigiando por eles. Eles disseram que batalhas e comandos incompreensíveis levam diretamente ao melhor resultado. Analistas de táticas não publicam mais relatórios. Dizem que a guerra ultrapassou o que eles podem entender. Eles dizem que só obedecerão às ordens do jogador. A entidade nomeada, Vento Solta de Celia, é fatalmente ferido e foge. A entidade nomeada Shai-Ra cai em uma armadilha enquanto persegue Solta. A unidade de apoio que estava se preparando se junta a ela, Park Eun-joo, a entidade nomeada da facção humana, morre. O continente vai se lembrar dela. A entidade nomeada da facção demoníaca, Mikio, morre. A facção demoníaca lamenta sua morte. Continuei movendo meus olhos e mãos para o campo de batalha sempre imutável. Até o invocador demônio manteve a boca fechada e se concentrou no jogo. Jungaian,
que trançava o cabelo de Xuejin, continuava silenciosamente observando o tabuleiro. Enquanto ajustava minha postura, senti Ansura puxando Jungaian silenciosamente. Como se soubesse que eu estava em uma situação em que precisava me concentrar, Jungaian se afastou um pouco mais. Mesmo enquanto tomava um gole de café, eu encarava fixamente o quadro. Ele não era diferente. A facção humana abandona a muralha e recua. A facção demoníaca não os persegue. Eles parecem ir direto para a quinta frente. A quinta frente está desequilibrada. A facção humana grita um grito de vitória. Meu ganho. Sua perda. A facção humana conquista uma grande vitória. Esse desgraçado foi pego de surpresa. A facção humana mais uma vez conquista uma grande vitória. A facção demoníaca da primeira frente foi aniquilada. Ponto desgraçado. A facção demoníaca captura Parque Deokigu, o escudo da fé da facção humana. Traço. O quê? Eu. O que você vai fazer? Eu não disse nada. O quê, seu filho da puta? Eu disse que não disse nada. Então, o que você vai fazer? Seu filho da puta. Traço. Me mate. Traço. Esse desgraçado. Estou dizendo para você me matar. Traço. Vamos ver como vai ser. Mate-me. Vamos ver se dessa vez de novo. Hein? Eu vou. Regressor Instruction capítulo 830. O último, 63. Você acha que eu vou perder? Porra. Yungnin. Você está bem? Que o que houve? Fique longe, desgraçado. Quer dizer. O que? Você acha que vou perder de novo desta vez? O que é isso? Yungnin. Nossa. Eu disse para você ficar longe. Porco filho da mãe. Fique longe por enquanto. Eu empurrei com um estrondo. Não, porra, não foi minha intenção. Agora estou forte. Esqueci que agora tenho a força da Xuejin. A poucos passos, seu olhar em mim estava carregado de preocupação. Seu rosto estava pálido, e parecia não saber o que fazer. A Yan não era diferente. Depois de se encolher por um momento, ela me olhou silenciosamente. Ela parecia tentar me alcançar, mas não conseguiu e olhou silenciosamente para mim. Ansura puxou silenciosamente a mão de Jungaian, como se estivesse assustada. Então. Opa! Ouvi ela murmurando. As lágrimas que se acumulavam em seus olhos se sobrepunham ao que eu já tinha visto antes. Ele virá. Tosse. Para me salvar. Opa! Virão. O que? Você veio. Você veio. Para me salvar. O que é realmente? Eu. Feliz. Agora. Nós. Finalmente pode. Ficar juntos. Sem perceber, estendi a mão e dei um tapinha na cabeça de Jungaian. Foi então que a vi sorrindo, como se estivesse aliviada. Senti que a ansiedade que ela carregava tinha diminuído um pouco. Provavelmente eu não parecia normal agora, nem para Jungaian e Parque Deokigu. Em particular, Ansura tinha uma expressão que me dizia que ela estava encarando um psicopata maníaco. Minha respiração estava superficial e minha cabeça latejava. Era difícil entender por que isso tinha acontecido. A hipótese mais simples provavelmente era: é porque é o corpo do Yejin. Eu não sabia exatamente que tipo de efeitos colaterais causavam o advento, mas entendi que o que estava acontecendo com meu corpo não era normal. Quando vi as memórias da primeira rodada que vi antes, senti que havia algo errado com o sistema principal na minha cabeça. Foi engraçado me autodiagnosticar que havia algo errado com minha própria cabeça, mas eu não conseguia explicar a situação atual além disso. As memórias da primeira rodada vieram à tona. Senão, o herói mascarado está na minha cabeça. Eu tinha quase certeza de que isso tinha algo a ver com isso. Lembrei que algo parecido já tinha acontecido uma vez antes. Achei que fosse o blefe daquele golpista do lixo Lake Leone, mas não descartei a possibilidade de que ainda houvesse vestígios do herói mascarado na minha cabeça. No fim da guerra com os estrangeiros, a imagem de um cara apontando para o céu com a mão no ombro de Kim Il-sung me passa pela cabeça por algum motivo. O cara que falou comigo certamente tinha alguns presságios. Eu só ignorava e colocava no outro lado da cabeça. Eu podia pensar que Park Deokigu apertou o botão de interruptor quando eu estava em um estado mental instável. Não havia nada certo, mas julguei que era melhor tirar uma conclusão. Claro, isso não era algo em que eu pudesse focar agora. Esse desgraçado invocador de demônios. Jin King me olhava em silêncio. Park Deokigu e Jungaian me observaram de uma pequena distância, percebendo que não era bom me provocar. Como antes, depois de tomar medidas para que minha voz não fosse ouvida,
Olhei novamente para o quadro. Park Deokegu lutava com o corpo inteiro preso. Eu estava muito agitado. Minha boca ficou amarga porque achei que tinha mostrado um lado de mim que não deveria. Eu não fiquei feliz porque senti que ele percebeu minha fraqueza. Droga. Você é um malvado, Leiki Leone. Não, herói mascarado. Eu estava muito agitado. Não havia motivo para ficar tão agitado, já que o jogo ainda não tinha acabado. Mesmo que o porco falso morresse aqui, o porco verdadeiro não morreria a menos que perdêssemos o jogo. Foi uma decisão razoável deixar escapar. Não havia motivo para fazê-lo pensar abertamente que eu tinha fraquezas. Não, deve ter havido muitos problemas com a forma como agi depois que cheguei aqui. Será que bebi café demais? Não consegui evitar. Droga, o café estava delicioso. Será que eu demonstrei emoção demais? Pode ter sido estranho aparecer com a morte de Dum Yejin em primeiro lugar. Pode ser que eu pareça feliz demais ao ver Deokegu-ya, mas talvez tenha sido coincidência terem capturado Park Deokegu. Havia a possibilidade de ele ter ouvido informações da Lei Ji, mas não havia como ela ter dado informações inúteis como eu valorizar o porco. Do ponto de vista dele, eu exagerei quando ele só me testava sem pensar. Eu não posso ser assim. Agora podemos conversar. O que você quer? Tenho certeza que você sabe. Não terá valor como refém. Você vai matá-lo. Bem, isso importa. Afinal, se você vencer essa guerra, não importa muito se aquele grande morre ou não. Você não está confiante. Se você olhar apenas para a situação da guerra, não parece favorável para você? Você está agindo estranho. Esse filho da mãe. Não gosto dos seus olhos, seu bastardo invocador de demônios. Eu também. Eu não esperava que você tivesse problemas pessoais assim. Bem, não é da minha conta. Não mude o que eu disse antes. Parece que você já enlouqueceu. Maluco. Eu não fazia ideia do que esse desgraçado queria. Não, claro, havia algo que veio à mente. Você quer lutar direito, né? Esse era o único motivo que conseguia pensar agora. Claro, também havia a possibilidade de uma armadilha, já que não éramos guerreiros. Não era apropriado nem certo lutar com todas as cartas à mostra. Foi meio. Dizer que gostava de conversar poderia ser um acúmulo para um ataque pelas costas. Mas, por outro lado, venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado é plausível. O comandante da República queria proteger seu orgulho. Pode ser nojento me ver tentando abafar a questão. E ele pode ter sentido que eu não ia realmente para a guerra, o que o levou a ter a conversa de que falava. Em vez de vingança, talvez ele queira corrigir os erros do passado. Em conclusão, ele provavelmente desejava criar uma situação em que eu tivesse que lutar. Só assim ele conseguiria restaurar sua autoestima. Se eu pensar sob essa perspectiva, pode-se dizer que ele também se revelou. Não achei que ele assumiria que eu não percebi o que ele queria. Enquanto eu lentamente voltava o olhar, vi ele me olhando lentamente mais uma vez. Continuei. Também não tive tempo para repensar e refletir sobre isso. Por enquanto, não tive escolha a não ser morder o lábio inferior e prestar atenção imediatamente na prancha. A batalha continuou. Eu provocava, empurrava e puxava, mas ele estava concentrado só no tabuleiro. Eu não sabia se ele decidiu que não era mais benéfico conversar, mas achei que conseguiria ter uma ideia geral do que ele queria dizer. Vamos conversar aqui mesmo. A grande batalha continuou. Não foi um choque puro de tática contra tática. Eu sabia que não havia chance de vencer com um método convencional. O dano foi acumulado gradualmente para cada lado. Com o passar do tempo, ele ficou mais nervoso. Finalmente, ficou claro que ele não queria perder suas tropas. Eu também não queria perder. Não nos sombrou muito. Não seria mais preciso dizer que foi uma situação em que não tivemos escolha a não ser sensíveis mesmo com o menor dano. A confusão começou quando o espadachim mágico Jung Jin e Qin Sung colidiram um com o outro com suas espadas, e suas forças começaram a se entrelaçar. As tropas recuavam repetidamente, ficavam presas e continuavam a mudar de acampamento para se alcançar. Eu podia ver como ele tentava controlar até os menores detalhes. Ele é inteligente. A derrota na frente da vitória se intensificou, e a vitória aconteceu na frente que achei que não teria escolha a não ser desistir. Era impossível capturar o fluxo do campo de batalha orgânico num só olhar. Mas senti como se meus olhos estivessem se abrindo. Porra, estou crescendo durante a batalha. Afinal, droga, a luz deveria ser assim.
Parecia que meus olhos, que não eram definidos pelos atributos ou estatísticas, estavam se abrindo. O jeito que eu estava pendurado nessa tábua parecia estranho, mas fiquei mais focado. Depois de limpar o sangue que escorria do meu nariz, olhei novamente para o quadro. O invocador de demônios franziu a testa. Ele ficaria preocupado com as frentes quebradas, já que haveria uma armadilha ali. Você percebeu? Então que tal isso? Que tal isso? O que mais? Isso é divertido. Só consigo expressar assim. De qualquer forma, essa mulher teria sido melhor. Achei que seria um pouco diferente se eu te conhecesse assim, mas com você. Ainda não sinto que estou conversando com você. Há tantas coisas que você quer quando está morrendo. Não acho que isso seja algo para dizer abertamente a alguém que veio até aqui para compartilhar seus últimos momentos. Você deveria manter boas maneiras, certo? Na verdade, algo aconteceu. A Gi também queria ir comigo, mas acho que se ela viesse comigo, brigaríamos. Acho que ela gostaria de te manter vivo. Ela pensava em onde poderíamos usar alguém com muita ganância por talento. Achei que seria convencido, então vim sozinho. Não é que eu não seja ganancioso, mas você é competente demais. Você é talentoso demais para usarmos. Que fofo, considerando que você está falando com o perdedor. Desde quando você nos conhece? Isso é importante. Alguns planos deram errado por sua causa. Você até se aproveitou da gente. Muitas vezes. É estranho se perguntar há quanto tempo você sabe? Quem sabe, quem mais sabe? Sim, alguns provavelmente sabem, mas isso importa. Afinal, vocês não vão aparecer tão cedo. Estou errado. Lee Ki-young. Afinal, você não pode. Vou levar isso como um elogio. Agora, vamos direto ao ponto. Sobre a limpeza do passado. Ouvi dizer que você sabia da lista de pessoas que concordou com o plano na época. Aquele desgraçado que fugiu para a República. Você ouviu tudo daquele desgraçado, né? Você não sabia disso também? Eu sei. É só para conferir direito. Tem algum motivo para eu te contar? Não se preocupe com seu orgulho no pátio da morte. Apenas fala e vai. Tem muita gente para quem posso perguntar de qualquer jeito. Calota do Império. Agora sim, estamos falando. Song Jeong-wook de Castle Rock. Eu o matei. Card é uma lenda Santa Sé. Eu também o matei. Dawanis. Sim. 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 Celia. Eu o matei. É. Kim Sung de Lindell. Regressor Instruction capítulo 831. O último. 64. Com esse som, senti minha visão voltar ao normal. Kim Sung de Lindell. Kim Sung de Lindell. Essa é a primeira rodada. Será que eu acabei de assistir a primeira rodada? Senti que era mal visto sem perceber. Não tive escolha a não ser suprimir rapidamente minhas emoções confusas. O que foi isso de repente? Minhas emoções eram tão confusas que até me surpreendiam. Me sentia tão estranho que não conseguia sentir a mudança, não importava o quanto mordisse o lábio ou batesse na coxa. Lágrimas escorriam de um olho. Tentei cobrir os olhos, mas não havia como ele não perceber isso. Droga, por que estou chorando tantas vezes? Não era tão bom ter pensamentos difíceis de explicar. Achei que não havia motivo para entrar em pânico ou ficar nervoso, mas parecia que meu corpo estava reagindo contra minha vontade. Eu sabia. Era algo que eu esperava desde o começo. Não decidi entender que Kim Il-sung estava de alguma forma envolvido no caso, que ele tinha suas próprias circunstâncias, que havia algo que eu não sabia. Mesmo assim, senti uma traição tremenda. Não era uma sensação que eu tentava parar, mas uma sensação que veio de dentro de mim. Você não decidiu separar a segunda e a primeira rodada. Porra, para ser honesto, era inevitável. Se eu tivesse que defender Kim Il-sung, haveria muitas coisas que eu poderia dizer. Na época, teria sido difícil para Kim Il-sung, que estava recebendo o status de aristocrata na linha de Charlotte, rejeitar a opinião próxima à corrente principal. Eu não sabia exatamente que tipo de limpeza era, mas poderia ter sido uma decisão pelo bem do bem-estar do Império. Não podia negar que isso poderia simplesmente ter sido politicamente empoderador para Charlotte, o que foi uma limpeza em que a existência do Império ou do continente estava em jogo. Talvez tivesse algo a ver com o motivo pelo qual Kim Il-sung não queria fazer de Charlotte a imperatriz do Império. Talvez, mesmo que eu estivesse na posição de Kim Il-sung, havia uma grande chance de eu ter concordado com o plano. Se isso fosse realmente razoável. Mas deveria ter esse rótulo.
Embora o incidente vivido pelo herói mascarado e Park Deokegu possa parecer lastimável, nesta era alguém poderia pensar que eles não entendiam as circunstâncias de cada indivíduo. Considerando seu senso político, a possibilidade de que ele simplesmente tenha caído em uma armadilha também era inegável. Claro, eu não estava defendendo a ideia de explodir pessoas ou cidades como um todo, mas minha conclusão foi que Kim Il-sung pode ter enfrentado uma situação que não poderia ser evitada. Isso significava que aquele desgraçado. Não, foi estranho eu ter pensado nisso. Porque ele me mostrou isso em primeiro lugar. Porque eu vi isso quando tudo já tinha acabado. Não era um momento específico demais para dizer que essa situação com o invocador de demônios foi o gatilho. Eu não entendia por que precisava me sentir tão confuso depois de ver isso. Por exemplo, se a Kyong da primeira linha do tempo quisesse que eu visse isso e que eu entendesse essa situação. Por quê? Porque eu precisaria saber disso. Mesmo que fosse uma expressão do inconsciente, não tive escolha a não ser pensar que tinha que haver algum motivo. Você quer que eu fique hostil com Kim Il-sung? Ou foi por vingança? Kim Il-sung parecia feliz, ao contrário de suas intenções. Então ele usou um método tão irracional por amargura. Aquele desgraçado imundo. Claro, ele estava um pouco triste ultimamente, mas Kim Il-sung não estava bem feliz do seu jeito. Embora ele até tenha esfaqueado o estômago do amigo mais próximo dele com uma espada e me matado. Embora o regressor vivesse com muita culpa, parecia que ele tinha algum tipo de doença mental, e estava em um estado em que não podia tirar a própria vida. Mas, no geral, Kim Il-sung no segundo round. Ele está feliz. Eu estava com a consciência pesada, mas se eu olhasse para o quadro geral. Sim, ele estava feliz. Ele tinha que ser feliz, certo? Ele não sentiria dor. Ele não podia gostar que Kim Il-sung agora estivesse feliz, então o diabo do passado provavelmente apareceu. Ou talvez meu subconsciente estivesse tentando dizer algo, mas eu não entendi nada. Uma coisa era certa. Eu sou igual. Eu não tinha perdido a razão, nada tinha mudado, e eu não pensava muito. O plano não havia mudado, e a história que se seguiu não mudaria. Seu filho da puta malvado. Eu sabia. Herói mascarado, que nada. O fato de o diabo mascarado estar tentando me controlar era irritante, mas ao mesmo tempo reconfortante. Se o que ele queria era a conclusão da vingança, se realmente havia um motivo para me mostrar isso, então só com isso eu poderia manter minha posição atual. A posse de corpo e mente estava bloqueada, e ele não fazia nada além de me estimular agora. Como eu tinha a iniciativa, não era absurdo dizer que ele estava jogando um pouco assim. Mesmo que a pessoa por trás da máscara não fosse o demônio mascarado, mas Lúcifer, isso não seria aplicável. Lynch Kyong estava abrindo a porta da verdade seguindo a luz da justiça. O demônio mascarado e suas hordas bloqueavam meu caminho para sair da ansiedade. Naturalmente, consegui recuperar o fôlego devagar, mas minha respiração estava ficando bem difícil e lágrimas escorriam dos meus olhos, mas assim que passei um tempo segurando a mesa com as duas mãos, parecia que tudo voltava ao normal. Foi quando ouvi a voz dele. Você parece ter muita coisa acontecendo. Precisa de um tempo de folga. Se você precisa de uma pausa. Não. Estou bem. Como posso expressar minha gratidão por ser tão atencioso? Você é um cavalheiro. Um verdadeiro cavalheiro. Não simpatizo com seus problemas pessoais. Só quero um final agradável. Então. Como foi? O quê? Minha aparição na primeira rodada. O quê? Seu idiota. É verdade? Eu estava cético, mas é difícil não acreditar numa situação dessas. Venha ler em nosso site Unshia City. Obrigado. Acho que você não lembra de tudo. Você não é o sujeito da declaração. É apenas uma visão simplista. Se não, tem algum outro sinal? Isso é divertido e interessante. Não sei o que aconteceu ou como você descobriu, mas isso é incrível. Seu maluco. Você é tão irritante. Não precisa pensar tão estranho. Quer dizer, é óbvio. Você mesmo não disse. O fato de que esta é a segunda rodada, que a terceira rodada é possível, o ato de refletir sobre algo com uma expressão vazia, ou a cara que parece ter percebido a verdade. Eu só estava te testando. Claro, eu não esperava que fosse tão fácil. Bem, isso deve significar que foi tão difícil para você. Ele parecia estar realmente gostando. Por um momento, me perguntei se aquele desgraçado tinha armado uma armadilha, mas não havia realmente nenhuma emoção além de interesse em seu rosto. Pelo menos ele não teve nada a ver com o fenômeno que acabei de passar.
Pode pensar do jeito que quiser. Como eu era. Esse desgraçado já está convencido. Como eu saberia disso? Vou perguntar de novo. Como eu era? Seria ok se eu simplesmente contasse para ele. Não havia nada que ele pudesse fazer de qualquer forma. Você passou sua vida como minha escravo. Lake Leone, seu filho da mãe. Estou perguntando sério agora. Não, estou falando sério. Só estou te contando o que vi. Não sei o que aconteceu, mas você estava fazendo café para mim. Você servia como uma cadeira humana e às vezes levava pancada nos dias em que eu estava estressado. Quer dizer, sem motivo. Claro, na hora da refeição, você se deitava feito um cachorro debaixo da mesa e comia ração de cachorro. Às vezes até o pão que eu joguei. Lake Leone. Não. Você acha que estou mentindo? Lake Leone. Não, droga, é verdade. É a verdade. O quê? Eu estava muito perplexo para dizer qualquer coisa. Suspiro, sério. Mesmo pensando nisso agora. O quê? Isto é. Você estava abaixo dos humanos. Não tem como. É uma piada, então não faça essa cara de sério. Ele não gritou alto, mas o rosto dele parecia estar gritando e me chamando de filho da mãe. Você estava morrendo. Estava. Lembro de estar numa situação parecida com a de agora. Estávamos jogando o jogo que jogamos da primeira vez que nos conhecemos antes de você morrer, e conversamos. Você não precisa saber do que se tratava. Não sei por que você morreu, então não pergunte. Talvez, como você tenha caído numa armadilha de novo. Poço. É óbvio. Você morreu fingindo ser bom. Eu podia vê-lo movendo lentamente suas tropas. Parece que não havia invocadores de demônios lá. No mínimo, quando você morreu, morreu como soldado da República. Deve ter sido uma morte honrosa. É um pouco irônico que eu tenha sido a pessoa que esteve ao seu lado, mas... Ah! Não pense que foi traído pelo filho da puta do Lake Leone mesmo no primeiro round. Na época, eu estava com a Gia. Talvez a Gia e eu nos revezássemos te traindo. Eu também estava movendo meu exército. Parece que houve várias coisas sobre as quais discutimos já que você sabia da nossa existência. Você se aproveitou da gente, e acho que fingimos. Bem, pode não ter sido revelado na superfície, mas teria me cansado das batalhas mentais que você tanto gosta. Não parece que muita coisa mudou. É? Fico me perguntando por que você está curioso. É só curiosidade. Não há motivo maior do que esse. Então por que você está curioso sobre isso? Quer que eu te conte? Isso também é uma doença mental, comandante. Você não está em posição de me aconselhar. Você e eu somos diferentes. Mesmo enquanto conversávamos, eu instintivamente movia as peças. Jung Jin e Kim Sung ainda trocavam golpes, se encarando até a morte, e o campo de batalha estava chegando ao fim. Jin King não era diferente de mim. Ele murmurou um pouco, mas não tirou os olhos do assunto. Esse desgraçado mesmo. Para ser honesto, eu não estava mais animado. Também tive que me esforçar para agradá-lo e fiz o que ele queria, mas agora que percebi o resultado desse jogo, como não perder a empolgação? Ele parecia saber da minha condição também, mas não ousou dizer mais nada. No entanto, como se seu objetivo fosse vencer, ele liderou suas tropas e avançou em minha direção. Como no final da segunda e da primeira rodada, era óbvio que ele escolheria. Embora tenham lutado intensamente, as forças aliadas acabaram sendo empurradas a passar a defensiva. E diante de suas tropas antes da batalha decisiva final, ele falou como se estivesse satisfeito com ela. Honra. Sim. O que eu quero é honra, não vingança. Continuou com uma expressão levemente ansiosa. Continue. A promessa. Claro, temos que protegê-la. Você escolheu muito bem, comandante. Fique com ele. Regressor Instruction capítulo 832, o último, 65. Claro, eu tenho que ficar com ela. Na verdade, eu esperava, mas quero dizer que você fez uma ótima escolha. Farei o possível para fazer um acordo sem arrependimentos que possa beneficiar ambos. Sempre para satisfação do cliente. Então. Até onde você sabe? Não é esse o seu problema. Adoraria ouvir de você sobre que tipo de acordo pode beneficiar nós dois. Você não precisa parecer tão sério, comandante. Ah, e por favor, leve suas tropas de volta. Se possível, eu agradeceria se você pudesse devolver Deokegu também. Se está nervoso, só me devolva o Deokegu.
Você realmente não precisa fazer isso no processo de encontrar um acordo que satisfaça nós dois. Um relacionamento verdadeiro só pode ser estabelecido quando confiamos um no outro. Você está sendo tão autoritário, o que me faz pensar se você não confia em mim. Eu não confio em você. Quem faria isso? Por que você continua fazendo isso? Nós dois vamos nos beneficiar disso. Deokegu, faça uma xícara de café para o comandante. Park Deokegu revirou os olhos e se levantou. Ele então me olhou com uma expressão confusa. Eu não preciso disso. Ações tão pequenas machucam as pessoas, comandante. Quando você recusa um favor sincero, me dá vontade de chorar. Besteira. Não quero brincar com você, Lee Ki-long. Essas tropas são uma salvaguarda. Um dispositivo de segurança para evitar que você faça algo errado. Ei! Pegue isso, invocador de demônios. Ele tomou um gole do café que Park Deokegu trouxe para ele e olhou para mim. Ele franziu a testa depois de passar o café pela garganta. Não parecia combinar com o gosto dele. Observei ele guardando o café silenciosamente em um canto e tomando chá novamente. Por que você precisaria de um dispositivo de segurança? É algo que funciona para nós dois. Humanos como nós são loucos por coisas assim. É um acordo mutuamente benéfico onde ambos teremos o que queremos sem perder nada. Não vou negar. Contudo, do ponto de vista do melhor cardeal honorário do continente, para ser honesto, é quase impossível salvar sua face agora. Sora? Ah, sim, vice-mestre da guilda. Vá para Benignorinet, procure posts relacionados a ele e leia imediatamente. Ah, vê você quer dizer. Agora. Sim, uma simples também serve. Mas um que tem muitas visualizações. Eu preciso ler. Sim. Por favor, leia sem pular nada. Ah. Ok, ela sentiu silenciosamente, pegando o espelho da mão da deusa. Claro, também tirei o espelho de mão do bolso e imediatamente voltei meu olhar para ele. O que é isso? Meu post, título. Eu não deveria escrever algo assim no estado atual do mundo, mas acho que um elfo se declarou para mim. Não, sinceramente não sei. Preciso do conselho de vocês, pessoal. Comentários, 1024, escrito por, eu gosto da cor B-Mui. Sei que muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo, mas estou postando isso como uma reclamação porque não tenho onde contar para ninguém sobre meus sentimentos complicados. Para começar, acho que fui confessado por um elfo. Não posso dizer quem ele é, mas é uma pessoa de alta patente no reino de Emberia. A gente não se conhece bem. Tudo o que fizemos foi esbarrar uns nos outros em reuniões importantes e outras coisas, e também comemos e tomamos chá juntos, algumas vezes. Então, claro, eu não achava que ele teria uma queda por mim. Foi assim que aconteceu. Sua irmã mais nova. Omitido. Ele disse, não acho absurdo eu ter sentimentos diferentes por você. Eu não disse nada, mas a situação atual não é boa, então estou preocupado em como responder a ele. É aceitável recusar direito? Ou seria melhor contar para ele depois que as coisas melhorassem? Sei que não é o momento certo para falar sobre isso, e sei que estamos em uma situação difícil, mas tenho medo que ele possa sentir que estou ignorando, por isso estou esperando conselhos de quem conhece bem os elfos, e de indeciso. Que monte de besteira. Isso é besteira. Você pode escrever um romance. Ah, eu gosto da cor do B-Mui. E de indeciso, claro. Você se esforçou muito nessa história, mas é muito ruim. Você nem está brincando. Não foi você quem criou um post estranho antes. Desta vez, você recebeu de repente uma confissão de um elfo. Com licença. Se você quer escrever um romance, precisa escrevê-lo direito. Eberi agora está sob controle, e não acredito que você conheceu um alto funcionário lá. KKK. Você é ridículo demais. Ah, morador da Vila Lindel. A situação atual não é boa. E esse tipo de post é meio impróprio. Não concordo com Indecide, mas na situação atual em que Beria detém aventureiros e turistas continentais, este artigo é meio. Devo dizer que você não parece entender a atmosfera. Eu gosto da cor B-Mui. Postei isso porque queria receber conselhos de vocês. Como eu disse, o clima não é bom, então estou pedindo conselhos sobre como agir. Nunca quis ofender vocês. Não estou alheio à gravidade da situação. O Odensprung, essa pessoa tem postado muita besteira desde muito tempo. Também havia uma história de amnésia. Eu gosto da cor B-Mui, não estou inventando, e de indeciso.
Apenas aceite minha antipatia. Nananana. Também fui confessado por alguns elfos. É um pouco difícil por causa das diferenças culturais, mas agora estou namorando uma delas. Tem uma pequena diferença de idade. Enfim, mesmo que você diga não, não diga não de forma tão dura. Elfos frequentemente tiram a própria vida se falharem. Vírgula, eu gosto da cor B. O quê? Isso é verdade. HGSL Nover, relatado como um artigo polêmico. Vírgula o quê? Ela. Percebi rapidamente que não era meu espelho de mão. Achei que tinha sido postado logo após o incidente, então quis olhar mais de perto os comentários e a reação da Xuejin, mas imediatamente desviei o olhar. Por algum motivo, não parecia certo, e parecia que eu tinha aberto a caixa de Pandora. Só deixe de lado. O cliente tinha que vir primeiro. Lei Kyong não era um profissional que sempre colocava os clientes em primeiro lugar. Ela realmente. Venha ler em nosso site World City. Obrigado. Assim que comecei a tossir de vergonha, Ansura falou. Jin King? Ah! Aquele desgraçado invocador de demônios. Eu também preciso ler sem maldições. Sem filtros e transparentes. Não é esse o lema da nossa empresa? Ele é o mestre da guilda de uma guilda pequena na República. Já trabalhei e já fiz uma refeição com aquele desgraçado invocador de demônios. Até lá, eu achava que aquele desgraçado era uma pessoa talentosa que poderia nos mudar, que lideraria a República. King, você não está com boa aparência. No fim, tudo se resumia à ganância e aos desejos pessoais dele. Só de pensar que fui enganado por aquele desgraçado e segui-lo já me faz perder o sono ultimamente. Desgraçado do invocador de demônios. Ele até morreu sem pagar devidamente pelos pecados. Gostaria que ele sofresse um pouco mais. Enganador. Golpista. Invocador de demônios sujo. Devo ler os comentários também. Honestidade. Transparência. Ah, sim. Teve uma época em que trabalhei para a Genkin por um tempo. Aquele desgraçado era um exibido. Fingir ser diferente, fingir ser especial, fingir ser superior aos outros, fingir menosprezar o mundo. Na época, eu realmente pensei que ele fosse outra pessoa, mas, quem diria que essa especialidade era algo que surgia de um contrato com um demônio? É assim que a opinião pública é. Por favor, continue, Sora. Há um comentário que defende o comandante. Depois disso, há uma resposta que diz: filho da mãe invocador de demônios. E depois? Sim. Isso. É uma foto. Fotos compostas. O rosto do comandante está no corpo de um demônio Sim. Preciso mostrar? Não. Para proteger a saúde mental do cliente, não vamos mostrar isso. Naturalmente, ele franziu a testa. Enfim, é basicamente isso, comandante. É tudo seu. Ele está prestes a ficar bravo de novo. Não. Comandante. Na verdade, corri dia e noite por sua honra. O plano para o segundo aniversário da limpeza da sua reputação estava em andamento antes do surgimento repentino de grupos hostis transformar o plano em nada. Você deve se sentir tratado injustamente. Claro, entendo esse sentimento, mas às vezes, coisas acontecem fora do nosso controle. Era exatamente isso. Era algo que eu nunca esperava. Senti como se ele estivesse recuperando o fôlego. Na verdade, dá para perceber olhando para a mudança repentina na opinião pública antes e depois da formação do grupo. Não é que eu não tenha cumprido minha promessa. Era que eu não conseguia cumprir a promessa. Vou te inocentar de falsas acusações. Vou provar novamente que você foi o verdadeiro herói que se sacrificou por esta terra. Você não precisa falar de verdade, e não precisa se expor. Você não precisa provar que eu fui um herói. Você não precisa fazer mais do que o necessário. Só quero que você esclareça que eu não sou um invocador de demônios. Isso vai ser suficiente. Vamos com algo mais certo. Você provavelmente também não vai se decepcionar. Era melhor lidar com essas coisas com certeza desde o início. Park Deu-Kig olhava silenciosamente para Jin King, como se sentisse que algo estranho estava acontecendo. Como assim? Você está dizendo que Jin King não era uma invocadora de demônios? Não, como isso pode ser? Que diabo? Isso é uma longa história, Deu-Kig. Uma coisa é certa. O comandante ainda está lutando contra o diabo dentro dele. Para com essa besteira. Sora. Envie o que está acontecendo aqui em todo o continente. Não faça coisas inúteis, Lei Kyong. Eu avisei. Jungayan é mais rápido que Ansora.
Ela pode mostrar o que está acontecendo aqui pelo continente. Como se achasse que deveria mostrar a reação do povo do continente, ela mostrou a situação externa. Eu podia ver aqueles olhando para o espelho da deusa flutuando no céu sem expressão. Provavelmente estavam se perguntando o que diabos estava acontecendo. E por que a lança sagrada do azul, Shuejin e o invocador de demônios, que eles achavam estar morto, estavam juntos, e o que diabos eles estavam fazendo agora? O povo do continente estremeceu de medo enquanto murmurava. Jin King queria dizer que era algo que ele queria, mas não dessa forma. Como ele poderia dizer isso naquele momento em que todo o continente o observava? O que ele poderia dizer? Imediatamente juntei as mãos ao peito e abri a boca com uma voz desesperada. Você precisa superar isso, comandante. Você pode superar. Droga. Você pode lutar contra o demônio. Você não me disse. Você não disse que iria superar e lutar conosco pela luz? Derramei lágrimas. É a estreia do nosso Yejin na tela. Eu precisava colocar mais emoção nisso. Por favor. Cheirar. Por favor, volte, comandante. Você precisa superar isso. Você precisa trazer de volta aquela pequena luz no seu coração. Provavelmente sabia que não podia evitar. Como esperado, ele começou a agir discretamente. Por que você está tão envergonhado? Já fui engolida pela escuridão, filha escolhida da luz. Aparentemente, ele não tinha talento para atuação. Droga. Droga. Merda. Regressor Instruction capítulo 833, o último, 66. Mas é bom que ele seja rápido de raciocínio. Houve alguns problemas com suas habilidades de atuação, mas ele certamente parecia entender o que eu queria. Mesmo que eu não explicasse nada, ele sabia o que dizer e qual atitude adotar. No geral, é bem bom. Foi certo aplaudir ele só porque ele seguiu meu exemplo. Claro, seu rosto estava muito distorcido. Ele parecia arrependido e parecia estar pensando se precisava fazer aquilo. No geral, ele tinha uma expressão envergonhada. Pensei se ele se esconderia em um buraco de rato se houvesse um, mas não havia como ele entrar nele. Em primeiro lugar, ele não poderia argumentar que esse era o método mais confiável. Ele estava preocupado com quando seria esfaqueado pelas costas, então eu tinha certeza de que ele se sentiria seguro do seu jeito. Não há maneira melhor de fazer isso do que contar diretamente ao público. Também vou ganhar um pouco de divindade. Ao olhar para Park Deokegu, vi que ele lançava um olhar apologético para ele. Claro que ele faria isso. Ele o criticava por ser um invocador de demônios, dizendo todas as coisas ruins que podia dizer. Parecia difícil entender exatamente qual era a situação atual, mas era o mesmo para o povo do continente que assistia a essa situação. Na verdade, parecia uma oportunidade para explicar o contexto. Sem surpresa, vi Park Deokegu sentindo silenciosamente. O que isso significa? Então, quer dizer que foi tudo um mal-entendido? Seria só um mal-entendido? Vou inventar uma história muito legal. Era uma história e um papel que eu vinha guardando. Para ser sincero, não valeu a pena para Jin King, mas eu não consegui evitar. Não é só um mal-entendido, Park Deokegu. Yungnin. Você não pode me chamar de Yungnin. Porra. Eu quero dizer. Yejin. Certo. Agora eu era Shuejin. Yejin amava justiça mais do que qualquer outro. Gostava do Blue e às vezes postava na Benignorunet com a intenção de buscar conselhos. Ele estava lutando. O que? O comandante estava lutando uma batalha que não foi revelada ao mundo, um lugar fora do alcance do público. Como uma sombra da luz, ele lutava contra o demônio em dor constante. O comandante tem lutado, sabendo que seu próprio corpo vai desmoronar. Talvez ele estivesse ciente desses resultados. Ele sabia que o seu corpo. Um dia. Eu quero dizer. O que? Imagem. Posso falar sobre possibilidades depois. Eu precisava focar nisso primeiro. Mesmo sabendo que um dia ele será comido pelo demônio. Comecei a derramar mais lágrimas. Algumas gotas dele até foram lançadas pelo ar, o que tornou tudo mais cinematográfico. Eu gosto do rosto do Yejin assim. Ela definitivamente tinha traços faciais que poderiam compor uma expressão confiável. Embora as falas fossem constrangedoras, esse tipo de cena sempre precisava ser. Apelei com uma voz e olhos cheios de talento e sinceridade de atuação. Também mostrei ao Park Deokegu, que parecia ter percebido tudo. Ele estava se dando tempo para pensar por que eu estava tão confusa antes.
A confusão e as lágrimas de Lei Keyong eram para demonstrar empatia com a vida de Jin King. Certo, Deokegu. Acho que você escolheu a resposta certa. É. É verdade? Então por quê? Por quê? O comandante queria ser um símbolo. Símbolo. Ele escolheu o caminho de se tornar um símbolo do medo. Ainda me lembro da conversa entre o mestre da vice-guilda e Jin King, não, o filho da luz e a sombra da luz. Era uma história que nunca foi conhecida no continente e que precisava ser enterrada para sempre. Você também não lembra? Não tem como você não conseguir. Isso. Isso. Nossa, esse idiota não é bom em me seguir. Ele não fazia a menor ideia do que fazer. Nossa, ele não está me seguindo. Olhe para ele não fluir no ritmo. O comentário sobre a filha da luz foi coincidência. Ou a vergonha começou a explodir? O que? Que conversa é essa? Deokegu, porra, eu te amo. Era um contrato. Era um pedido para não restaurar sua honra, que o demônio havia comido. Ele queria continuar como um invocador de demônios. Ele queria que sua sombra, que lutava contra o diabo a vida toda, permanecesse como uma sombra até sua morte. Esse foi o último favor do comandante. Carregando tudo nas costas como símbolo do mal. Como uma piada, um traidor da humanidade. Ele queria continuar assim. Unir o continente. Traço. Nossa, o que há com a cara dele? Volt a razão. Isso. Realidade absurda. Como uma realidade tão absurda poderia existir? Não deveria ser assim. Esta é a realidade. Essa é uma realidade que não podemos negar. Talvez seja culpa do continente do passado que o demônio tenha mais uma vez roubado a alma do comandante. É nossa culpa por ignorar sua honra e fim. Comandante, ainda vivo com as palavras que o Senhor deixou para mim no meu coração. Traço. Você disse que não era nada. Você disse que esse sacrifício era insignificante comparado à contribuição que o Filho da Luz fez pelo continente. Você disse que era sua culpa o demônio ter te derrotado, então aceitou calmamente o fim como invocador de demônios. Você disse que viveria o resto da vida como uma sombra. Contudo, esse final é trágico demais. Nem mesmo o mestre do vice-sindicato gostaria de você assim. O Filho da Luz também quer que você mova os pés em direção aos céus. Comece, Deokegu. Se for o Ingnin, tenho certeza que ele vai querer. Eu não pensei que algo assim fosse acontecer. Ei, comandante. Você consegue. Você disse que lutou contra o mal a vida toda. A vida toda. A vida toda. Não tem como você não escapar disso. Ei. Desculpa por tudo. Sinto muito por ter insultado você como invocador de demônios sem saber pelo que está passando. Ele estava prestes a chorar. A forma como Park Deokegu falou as frases emocionais me fez aplaudir mentalmente. Ele tinha honestidade na expressão, arrependendo-se dos comentários anteriores, e uma figura sublime que parecia se arrepender sinceramente. Logo, lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos. Acredito, comandante. Quando olhei para Ansora, ela começou a falar. Comandante, agora está tudo bem. Você não precisa mais se esconder nas sombras. Bela fala. Eu realmente esperava que Jungaian não dissesse nada por enquanto. O continente não poderia ter se tornado um. Sim. O mestre da vice-guilda costumava dizer a mesma coisa. Mesmo que fosse sua vontade, seu último pedido, ele estava de coração partido por não poder contar ao continente a verdade por trás de você. Era assim forte sua vontade, mas o mestre da vice-guilda sabia. Traço. Ele talvez soubesse o que é realmente te honrar. Olhar. Comandante. Lágrimas começaram a escorrer de um olho. Os continentes haviam se tornado um só. Desviei olhar para a câmera. A estreia do nosso Ejin deve ser perfeita. Defendemos o continente de grandes ameaças, das profecias do Apocalipse, de demônios em máscaras angelicais. Ela. Foi graças a você. Chorar abertamente era excessivamente emocional. O melhor era deixar escapar algumas lágrimas e dizer falas que parecessem aparecer em um drama. Era normal falar com dificuldade. O povo da República enlouquecia sempre que era atingido pelo nacionalismo, de qualquer forma. Outros geralmente não mostravam muitas reações, mas os caras da República. Foi graças a você, do Serviço Secreto da República, que defendeu o continente nas sombras. Ele é dono disso. Não surpreendentemente, vejo o povo da República já animando com o nacionalismo. Os olhos das pessoas mais velhas estavam úmidos há muito tempo. Murmúrios começaram a ser ouvidos de todos os lugares.
O comandante não era um invocador de demônios. O herói das sombras. Ele era um herói desconhecido do continente. Se eu gerenciar um pouco a rede Benignore enquanto manipulo a opinião pública centrada na República, a identidade dele será limpa em um ano. Você não é um invocador de demônios, comandante Jin King. Eu acreditei em você. O que eu disse? Eu disse que ele não podia ser um invocador de demônios. Definitivamente. Não perca, Jin King. Não se deixe derrotar pelo demônio. Um dos 5 generais tigres da República. A esperança e a luz da República. Esta é a República que você defendeu. Ufa! Os caras da República são patriotas demais. Achei que era ainda mais do que o Estado. De certa forma, seus olhos estavam tão cheios de orgulho que deveriam ser o padrão do nacionalismo. Para ser honesto, esses desgraçados acreditariam no que eu dissesse, não importa o que acontecesse, mesmo que eu retirasse tudo. Ou talvez eles só quisessem acreditar incondicionalmente. Afinal, aqueles caras estavam bastante estressados. Considerando que o Estado e a República eram rivais desde o nascimento, isso era compreensível. Ainda mais quando considerei que a República não fez nada certo enquanto o Estado deu origem a 2 heróis que protegeram o continente. Eles investiram muitos recursos e mão de obra para proteger o continente e o orgulho de seu país, mas, na realidade, o sacrifício do Filho da Luz e o fim do espadachim do pôr do sol chamaram toda a atenção. Enquanto os seres nomeados do Estado elevavam sua força pela luz, os seres nomeados da República estavam ocupados conspirando com os demônios. Era uma história que todos podiam conhecer sem precisar dizer que o orgulho do público em geral e das autoridades devia ter sido ferido. Surgiu um meio de restaurar esse orgulho nacional. Ele não era um invocador de demônios. Isso é uma máquina de lavar de verdade, não é? Ele era um herói das sombras que lutava contra os poderes de um demônio em local invisível. Embora tenha sido levado durante a batalha pela sociedade secreta e pelo demônio, ele lutou até o fim sozinho, tornando-se um grande homem que abriu mão de sua honra pelo bem do continente. Sinceramente, é muito legal. Herói das sombras. Os republicanos enlouqueceram. A Benignorinete, que estava sendo atualizada em tempo real, também estava em alta. Na República, apenas postagens apoiando Jin King podiam ser vistas. Claro, Shuejin, que fez sua estreia nas telas, também recebeu uma boa recepção. Comandante. É realmente espetacular. Espetacular. Acreditávamos no comandante. A mudança de atitude desses desgraçados não é brincadeira. Acreditávamos que você não era um invocador de demônios. Não faz muito tempo, você falava mal dele com entusiasmo. Comandante. Seja forte. O povo da República vai apoiar e orar por você. Nossa. Acreditamos em você. Droga. Com o poder de todos. Não importava o quão vergonhoso fosse, não importava o quanto achassem que não era o caso, mesmo que não fosse a direção que queriam. Nesse ponto, parecia que eles não tinham escolha. Também derramei mais algumas lágrimas e bati na mesa para dizer as falas embaraçosamente óbvias. Sombras não existem sem a luz. Ainda há luz dentro de você. No fim, vi o cara encurralado segurando a própria cabeça. Cheirar. Cheirar. Ele não acrescentou mais falas. Ah! Fiquei meio envergonhado com isso. Suas pupilas claramente tremiam. Regressor Instruction capítulo 834, o último, 67. Suas pupilas tremiam tão impiedosamente que achei que estava acontecendo um terremoto. Por que você está tão lamentável de repente? Eu nem sabia como explicar o jeito que ele me olhava, como se perguntasse se ele podia fazer aquilo. Ele com certeza saberia. Para continuar essa narrativa, não havia como ele não saber o que precisava fazer ou qual posição deveria assumir. Essa ação só pode ter sido o resultado disso. Ugh. Seja forte. Nem todo mundo acreditava na história do invocador de demônios. Todo mundo está torcendo por você. Estamos esperando você voltar ao normal. Tem alguma coisa? Posso ajudar? Droga. Sai da minha cabeça. Tem. No entanto, olhando para ele, parecia que ele não tinha confiança em suas ações. Ele enviava uma pergunta silenciosa perguntando se era o certo a se fazer, e parecia estranhamente ansioso. Nossa, vou enlouquecer. Por que ele é tão ruim em atuar? Ele era ainda pior que Dialogia. Pelo menos ela atingiu o auge de sua carreira com o Dragão da Praga, então compará-los era inútil. Eu não entendia como alguém que normalmente é bom em esconder suas emoções podia agir tão mal.
Mas a qualidade era tão ruim que era difícil dizer algo. Um sentimento quase de verme me fez sentir que estava desperdiçando o elenco e a história. Eu até dei a ele o título de Herói das Sombras e Herói das Sombras. Foco. Não seja tímido e foque. Foder. Isso é uma piada. Isso parece uma piada. Você sabe quantas coisas estão em jogo aqui. Teria sido melhor guardar esse cenário para outra coisa. Eu não deveria ter trazido o Herói das Sombras em primeiro lugar. Com isso, olhei para a Ansora com uma expressão urgente. Mesmo aos olhos da diretora de câmera Ansora, que havia desenvolvido técnicas de filmagem por meio de suas experiências, o momento presente parecia uma crise. Eventualmente, mordeu o lábio e moveu o espelho de mão aqui e ali. Não era apenas para transmitir urgência da cena, mas também para esconder o constrangimento de Jin King. Você sabe que esse barulho deveria ser adicionado a esse som, né? Ela precisava adicionar algumas vozes demoníacas. A forma como ela lidou sozinha já era de uma profissional. Melhorou graças a vários efeitos especiais, mas ainda assim não conseguiu cobrir o constrangimento. Para ser sincero, teria sido melhor se fosse uma configuração um pouco mais simples. E se fosse uma narrativa que não exigisse habilidades de atuação e falas emocionais? Eu não vou perder. Como assim você não vai perder? Que diabos? Que? Está dizendo que não vai perder assim? O fato de meu roteiro estar ficando ruim me fez bater nas coxas inconscientemente. Se não fosse por Park Deok-gu, que tentava ajudar Jin King de alguma forma, tudo teria sido arruinado. A Gangnin. Isso. Comandante. Mantenha seu orgulho. PFFF. O demônio não está tentando sair. Como eu deveria. O demônio que tirou tudo de Jin King está saindo. Yungnin. Não temos que salvá-lo. Não posso deixar que o herói das sombras que secretamente protegeu o continente seja devorado pelo demônio assim de novo. Droga. Droga. Lei Kilong. Aquela emoção de agora foi boa. Ninguém pode me impedir. Eu não sabia porque as falas dele tinham que ser tão pouco criativas. Não. Você pode superar isso. Estarei com você, e o mestre do vice-sindicato também disse isso. A luz que cria a sombra é muito pequena, mas brilha mais do que qualquer outra coisa. Quando alguém gritava essas falas, geralmente precisava ter confiança em si mesmo. O motivo pelo qual falas que pareciam sair de um romance barato lhes davam força era a emoção. Estávamos realmente arriscando nossas vidas. Por isso, tivemos que focar nisso. As pessoas assistiam porque aquilo era uma situação real, e poderíamos realmente morrer. Claro, a aparição de Yejin era a conclusão de sua atuação. Ainda assim, ela não deveria se envergonhar. Se a pessoa que fez isso sentiu vergonha, quem viu também sentiria o mesmo. Ele precisava ser um pouco mais ousado. Tentei aconselhar continuando a fornecer algumas falas constrangedoras, mas a RCP já era impossível. No fim, achando que não havia outro caminho a não ser continuar assim, minha boca ficou amarga. Foi então que o diretor tomou uma decisão ousada. Uau! Ela baixou a lente e começou a iluminar o mundo de simulação. Eu podia ver as enormes forças demoníacas caminhando em direção aos poucos humanos restantes. Sem ter para onde recuar, o exército da luz estava unido como um só, preparando-se para enfrentar os demônios. Pode falar. 1. Exército de demônios. Desde que começamos a filmar em Superclose, não parecia um brinquedo infantil. Parecia que não estávamos jogando um jogo, mas lutando uma guerra em outra dimensão. Nenhuma outra voz podia ser ouvida, mas o campo de batalha misturado com efeitos sonoros era suficiente para encher o povo do continente de medo. Vocês devem vencer, Exército da Luz. A vitória nesta batalha é o único caminho para salvá-lo da escuridão. Você acha que vai dar certo? Desista. Eu nunca vou desistir de você. Não somos só nós. O povo da República, os heróis do Estado que estão lutando atualmente e todos que defenderam o continente não vão desistir de vocês. Droga. Por que eu? Droga. Vamos, Exército da Luz. Um enorme feixe de luz caiu despenhadamente. A entidade nomeada da facção humana, Kim Sung, sorri radiante. Ele diz que sabia que você estava assistindo e pede para lutarmos juntos a última batalha. O espadachim do pôr do sol está nervoso porque não sabe como essa história vai terminar, mas diz que vai seguir o jogador se você quiser. Seu desgraçado, o que eu faço com esse enceto? Ji. Você poderia ter feito algumas correções ao criá-lo. Mas é bom usar o mundo do falso assim também. Seria bom tentar alguns experimentos,
A entidade nomeada Kim Il-sung da facção humana grita. As forças da facção humana expressam surpresa. Todos ficam animados pelo brilho intenso. Suas tropas não buscam conselhos do jogador. Em vez disso, dizem que é a última batalha. Uma batalha de pura luz e escuridão vai começar. Eles soltam um grito de guerra, batem seus escudos e cantam uma canção de vitória para a batalha final. Vamos! Vamos! Estamos salvando o comandante. A facção demoníaca se move, emitindo sons como o uivo da terra. A facção humana não treme de medo. Eles gritam que a luz quente dos céus guiará pelo caminho que devem seguir. Matem-nos! Matar! Matem todos! Você não está falando sério, né? A batalha final começa. Ficará para sempre na história deste continente, a visão de demônios envoltos na escuridão e um exército envolto em luz colidindo uns com os outros era tão maravilhosa que era difícil dizer algo. Paladinos gritaram e resistiram aos demônios, e os não-mortos reagiram contra a infantaria até o fim. Estava longe de ser uma batalha de táticas e estratégias. Eles estavam realmente desesperados o suficiente para ser chamado de um puro choque de escuridão e luz. Se eu não soubesse que era um mundo de bobagem, teria sido uma batalha que faria minha mão suar bastante. Claro, eu não disse nada sobre a reação do povo do continente ao ver isso. Batalhas e guerras aconteciam por todo o continente. Alguns estavam lutando, outros não, mas todos pareciam iguais no geral. Eles acreditavam que a luz triunfaria, que a escuridão eventualmente se ajoelharia diante da luz. Eles acreditavam que poderiam superar essa crise mais uma vez. Por favor, não perca. Dê inferno para eles. O Filho da Luz está com você. Cidadãos eram vistos rezando por toda parte. Aqueles que lutavam também esperavam a vitória na batalha mencionada. Não desista. Povo do Estado. Eis as forças da luz empurrando o exército demoníaco para longe. Nós também triunfaremos com eles. O Filho da Luz está nos protegendo. Vamos manter a força. Não tenham medo, pessoal, e olhem para o céu. Nossos camaradas que protegeram o continente juntos também estão sangrando em outros campos de batalha. Nossas vitórias serão de grande força para eles. Claro, não precisei dizer que aquilo era falso, considerando que o efeito foi ótimo. Foi uma luta que deu esperança e coragem a todos. Era tão nobre que os inspirava. Não havia medo nos olhos dos bonecos de luz, embora a situação fosse desesperadora. A crença deles de que os deuses os protegeriam era tão profunda que estavam dispostos a dar suas vidas. Comandante. Volte à razão, comandante. Você é o único que pode acabar com esta guerra. O vice-mestre da guilda também disse isso. É um pouco frustrante que ele ainda não tenha se concentrado. No entanto, a situação era tão boa que parecia minar suas habilidades de atuação. Ele olhou para as pessoas da República que rezavam e para aquelas que lhe davam força. Eu observei puxando a cabeça reflexivamente quando viu a luz. O detalhe de seu corpo responder reflexivamente a isso era bom, mas parecia haver um limite para ele expressar isso. Por mais que eu fosse bom em emitir brilho, comecei a injetar lentamente o efeito que saía dele. Aparentemente achando que era a hora certa, ele falou com o rosto vermelho. Eu não vou perder. Não vou sucumbir à maldade. Foi meio constrangedor ele ter dito isso enquanto me olhava, mas a emoção era boa. Eu sou Jin King da República. Por que eu deveria sucumbir a algo assim? Mas sua linha era muito descuidada. Soava tão antigo. Claro, eu não estava dizendo que os clássicos eram ruins. Não, na verdade, os clássicos eram bons. Ainda assim, não sabia se era por causa da forma como ele falava, mas era um pouco constrangedor vê-los se apresentar como Jin King da República. Mas tive que aceitar. Sim. Você é Jin King. Você é Jin King, que luta contra um demônio a vida toda e quer proteger o continente mesmo que isso signifique sua morte. Eu sou Jin King da República. Droga. Uma enorme luz atingiu as forças do demônio. A visão esplêndida onde a iluminação quebrou toda a escuridão era tão bela que palavras não conseguiam descrevê-la. A facção humana testemunha um milagre. A maioria das tropas chora quando a luz cai para seu lado. A facção demoníaca começa a desaparecer, enfraquecendo seu poder. Jung Jin ri como se fosse uma pena, mas disse que tem certeza de que haverá outra chance. Kim Il-sung olha para o céu. Ele fecha os olhos silenciosamente enquanto estica as mãos olhando para a luz que cai intensamente. Comandante. Não. Ninguém pode manchar meu orgulho. Eu não vou sucumbir à malevolência.
A humanidade expulsa os demônios, que estão desmoronando sozinhos. A luz radiante de hoje permanecerá para sempre em seus corações. Todos comemoram, e a batalha termina. Hã? Comecei a sentir meu corpo flutuando para cima. Hã? Quando abri os olhos, um espaço cheio de silêncio entrou em meus olhos. Ah! Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.